Dia a todas, espero que estejam todos bem. Eu, não pela minha vontade, mas eu acabei recebendo ordens médicas para ficar mais uma semana em casa. Eu fiz uma cirurgia do olho, foi tudo bem, mas foi um pouco delicada do olho direito, então o médico pediu para eu ficar sem correr o risco de infecções, essas coisas. Mas em 20 anos de PUC, um pouco mais de 20 anos, eu nunca faltei mais que 2 semanas, e eu acho que a relação didático-pedagógica é uma relação de diálogo, de contato. Vocês podem imaginar como é complicado tentarmos uma transmissão via Skype na PUC. Então, como a primeira opção, que era uma aula à distância, e onde vocês pudessem ir numa sala e eu pudesse estar aqui, e a gente pudesse pelo menos dialogar um pouco mais, como essa opção não foi possível, eu estou utilizando o plano B, que é pelo menos gravar alguns comentários e não substituir o conteúdo que deveria ser da aula da semana passada e dessa, mas pelo menos colocar alguns pontos e apresentar algumas questões que podem depois servir para ponto de partida para a gente continuar o curso. Eu acho que interrupções em qualquer curso, a não ser que seja um passeio de barco em que você para e vê uma paisagem e continua a viagem, não são muito produtivas. Então eu estou fazendo essa opção, onde a gente vai retomar algumas coisas do início do curso e, ao mesmo tempo, já vai iniciar a discussão do conto do Guimarães Rosa. Mas como só ia acontecer, né, nas aulas que eu dou na PUC, sempre eu gosto de fazer alguns comentários iniciais em torno de algumas críticas, alguns fatos que ocorreram. A primeira coisa que eu queria falar antes de retomar o conteúdo que a gente começou na aula retrasada e depois passar para uma introdução do Guimarães Rosa, diz respeito a um episódio que eu acho que vocês devem ter visto. Na Flórida houve um evento de games e esse evento foi interrompido por um atirador que entrou no ginásio, no pavilhão de eventos e depois começou a atirar. Desde o início desse curso a gente vem comentando o novo estatuto que a imagem passa a assumir, não mais como algo de natureza representacional, mas algo que se impõe, que se apresenta, algo que é produzido por pessoas que vivem por entre as imagens que criam e que, portanto, gera um círculo de retorno. As imagens que a gente cria assumem uma vida própria, um bios, né? Como está colocado no próprio texto da Ivana. Aliás, aqui do lado, vocês devem estar vendo uma tela, né? Informação pode ser pensada hoje como bios, como vida, como energia vital, apontando para novas potencialidades e valores. É claro que esses tiros que ocorreram nesse evento são valores questionáveis que devem fazer a gente refletir. Mas se o jogo que as pessoas estivessem jogando naquele momento no qual o atirador começou a atirar fossem esses jogos clássicos de tiros, a gente teria essa dimensão mais explícita. Mas mesmo assim, que o jogo não tivesse sido de tiros, eu vou colocar aqui o vídeo do jogo, aqui, ó. Vou soltar o vídeo aqui. It's not a tough out today. Excuse me, not an easy out. Single suspect in this case is a white male.
This is pending confirmation, but we believe the suspect to be 24-year-old. Much, and he has neared it out in the victory formation. Deixa eu parar aqui. O que realmente importava no caso era o momento do... Vou voltar com a tela aqui. O que importava no caso era o exato momento no qual as fronteiras entre a virtualidade do game e a atualidade dos tiros se confundem, né? E tem uma tela que paralisa, como que paralisa o jogo, né? E o áudio dos tiros acaba sendo mais audível. Se o game em questão não fosse um game de acho que futebol americano ou beisebol, e tivesse sido um daqueles jogos de violência explícita, a gente teria essa percepção maior até de interpenetração da virtualidade e da atualidade. Notem que eu não estou usando o termo virtualidade e realidade, porque, como veremos ao longo desse semestre, em alguns momentos do curso, o que é virtual tem pleno estatuto de realidade. Então, essa é a primeira constatação de um episódio recente, que é um exemplo clássico de interpenetração, né? De como elementos oriundos das imagens que a gente cria e desenvolve têm uma relação direta com a realidade e vice-versa. Nesse caso, foi explícito o fato de que o atirador começa a atirar na própria tela, né? Tem imagens onde o laser da mira da arma se reflete sobre o telão onde os espectadores estavam vendo os games. Então essa é a primeira observação que eu queria fazer antes da gente começar a nossa discussão propriamente dita. A segunda observação, o segundo comentário que eu gostaria de fazer com vocês é sobre o falecimento do diretor de redação da Folha de São Paulo, Otávio Frias Filho, que faleceu aos 61 anos. Eu queria, evidentemente, lamentar o falecimento do Frias, que eu conheci pessoalmente, que quem trabalhou na Folha teve um contato privilegiado com ele. Eu acho que ele tinha uma inteligência rara e talvez uma sensibilidade para uma série de coisas que talvez até não tenha desenvolvido como ele queria, porque ele acabou assumindo essa missão de retomar o legado do pai e continuar como diretor da Folha. Mas não se trata aqui de fazer uma análise subjetiva ou minha pessoal sobre o Otávio, mas de observar o papel que ele desempenhou, a geração dele, ele, digamos, como diretor, num processo de modernização do jornalismo brasileiro que pode ser, aí sim, passível de várias críticas e de várias análises. Digamos que, e eu sempre defendi isso, que o Otávio, ou Otavinho, como era conhecido, foi o responsável por um processo que eu chamaria de comoditização da imprensa brasileira, principalmente da imprensa escrita, mas não só. Eu até chamaria da mídia brasileira. Por comoditização, eu diria que transformar, em primeiro lugar, assumir que informação é uma mercadoria, né? Uma coisa que não se assumia antes dos anos 80. Eu acho que todos que estiveram envolvidos com o negócio do jornalismo, com o negócio da informação, de certa forma tratavam a informação como uma commodity. Mas quem explicitou esse projeto, quem explicitou esse processo, foi o Otávio Frias Filho, através do projeto Folha de jornalismo, no início dos anos 80, que é sempre muito estudado, muito analisado, inclusive nos cursos de jornalismo, mas não só, porque foi um projeto que assumiu
que a mídia brasileira, segundo os critérios da Folha, segundo os critérios da própria família Frias, que o jornalismo deveria assumir o seu papel de mercado, que a informação deveria virar uma commodity, e, portanto, era preciso importar metodologias técnicas absolutamente racionais, científicas, incluindo o manual de redação da Folha, para agilizar um processo de trabalho, né? Inclusive na linha de montagem da produção da informação jornalística, que, segundo eles, era retrógrado, ainda muito romântico. Então, o que a gente passa a observar, seja do ponto de vista do trabalho jornalístico dentro da redação, como também no marketing jornalístico, a introdução de metodologias absolutamente lógico-racionais. É claro que isso ainda está para ser analisado, porque a gente ainda está numa das etapas desse processo. Eu acho que tem coisas interessantes durante essa fase. A minha geração de jornalistas acompanhou talvez o segundo momento, a virada do primeiro para o segundo momento em meados dos anos 80, mas eu queria mostrar para vocês um vídeo, se eu conseguir colocar aqui, que eu passei o ano passado, o semestre passado, em teoria de jornalismo, porque aqui nesse vídeo a gente tem a figura do próprio Otávio Frias. Vou colocar uma foto dele aqui. Então aqui está o Otávio Frias, tá? Otávio Frias Filho. E aqui eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo de há quase, enfim, uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos, quando uma das etapas do Projeto Folha estava sendo apresentado pelo próprio Otávio Frias a alguns membros da redação da Folha. Tem o colunista Marcelo Coelho, tem a Renata Lopretti, que hoje é apresentadora do Globo News ao fundo, e tem o Fernando Barros e Silva, que hoje trabalha na Piauí também, enfim, tem o Clóvis Rossi também, que é colunista hoje da Folha, repórter de política, veterano, importante repórter do jornalismo brasileiro. Ele está apresentando uma dessas etapas. Todas as vezes que o Projeto Folha faz alguma mudança gráfica ou faz alguma alteração editorial, eles apresentam como uma nova etapa do Projeto Folha. E essa é uma dessas etapas. Notem como, eu só vou colocar o início, percebam como ele usa literalmente essa expressão jornalismo commodity. Deixa eu coloco aqui. Eles vão ser menores, mas mais analíticos. Como é que faz isso? Isso realmente, quer dizer, por mais que a gente tente fazer a coisa seguir, mas são dois critérios, quer dizer, sintético e analítico junto. O nosso objetivo é ter um noticiário commodity bem feito e bem sintético, como um panorama da véspera, e você teria um outro corredor de leitura, que seria um corredor de leitura para aqueles 25% dos nossos leitores, que são pessoas que têm um grau de exigência maior, têm mais disponibilidade para ler, têm mais interesse em ler. Esses caras teriam textos mais longos, porque nós continuaremos tendo textos mais longos. A gente tem procurado estabelecer um critério informal de, em cada edição, você ter pelo menos 4 ou 5 textos, que são textos de leitura. E as análises e as colunas, em tese, também têm um tratamento mais delicado do ponto de vista gráfico, porque pressupõe que é um corredor de leitura para o leitor mais elitizado, ou mais exigente, ou com mais tempo, ou que quer ter algo mais do que o noticiário commodity. Então, notem como várias vezes ele se utiliza desse termo, noticiário commodity. Eu gostaria de enfatizar, de centrar a análise nessa palavra, porque para mim uma das grandes conquistas, conquistas entre aspas, naturalmente, porque a gente pode analisar do ponto de vista crítico essa questão, mas enfim, uma das grandes contribuições, digamos assim, do Otávio Frias para o jornalismo brasileiro foi assumir, para o bem e para o mal, a comoditização da informação
na mídia impressa brasileira, que está explicitada nessa apresentação, nesse vídeo curto que eu acabei de colocar. Então, esse processo de quantificação para uma área de trabalho que, segundo a minha opinião, não deve só privilegiar o aspecto quantitativo, merece discussão. Talvez vocês saibam que em 1988 a Folha publicou uma lista a qual ela teve acesso da USP, que elencava uma série de professores que, segundo critérios da USP, eram improdutivos. O colega Arbex, no livro Jornalismo, faz uma análise interessante sobre essa questão, né? A Folha publicou em 88 essa lista, e essa lista deu uma polêmica muito grande, né, no ano de 88. Eu me lembro que no dia 2 de março de 1988 houve um debate no 9º andar da Folha, com a presença do Frias, do Otávio Frias e da Marilena Chaui, e a professora Marilena Chaui, de forma extremamente rica e até, eu diria, premonitória, colocou que esse tipo de investimento da Folha na quantificação de coisas que não podem ser reduzidas a números ou a algoritmos ou a quantidades era muito sério e muito grave. E a gente estava no início da primeira fase do projeto Folhas em 88, e vocês vejam como como a Folha já tinha esse profundo interesse por esses processos de quantificação. Então essas eram as observações iniciais que eu queria fazer, e seja desse episódio de violência na Flórida, e seja essa observação sobre a morte do Otávio Frias e o legado dele estritamente ligado a um processo de modernização, né, segundo os critérios dele, da imprensa brasileira, que a gente ainda está analisando até hoje. Mas agora eu gostaria de voltar então àquele início de discussão a partir do texto da Ivana, né? Já de certa forma a gente já começou a discutir com a questão da Flórida, mas eu vou retomar aqui à direita, né? Vocês têm o texto, né? A informação pode ser pensada hoje como bios, como vida, como energia vital, apontando para novas potencialidades e valores. Podemos nos perguntar, frente a determinadas imagens, qual sua energia potencial e não mais o que representa. A gente vai, ao longo do semestre, trabalhar com o conceito de representação, vai verificar o quanto ele é importante, seja para a história da filosofia, né, principalmente Aristóteles e Platão. A noção de representação é um conceito muito importante para a filosofia, mas também extremamente importante para o nosso pedaço, a análise dos sistemas audiovisuais para as imagens propriamente ditas, porque existe essa influência de que a imagem sempre está colocada no lugar de algo, né, que é uma das próprias origens etimológicas do conceito de representação. E o que a Ivana está dizendo, e a gente vem debatendo isso desde o início do curso, é que essa definição talvez mereça ser substituída por outra, né? A imagem, na verdade, não está no lugar de nada, ela se apresenta, ela é viva, ela compõe um universo existencial. E é a partir desse universo que nós mesmos criamos que talvez ela precise ser pensada. E ela não é algo apenas do universo do impacto, né? Ela também tem um conjunto de elementos lógicos e emocionais. Portanto, ela é extremamente rica nessas duas dimensões.
A imagem que no senso comum ainda é uma representação, a duplicação de algo, torna-se atuante, sujeito, forma que pensa, que afeta e é afetada. E eu me lembro que na aula passada nós chegamos a comentar como exemplo desse processo essa imagem do garoto que foi agredido no aterro do Flamengo, né, no ano de 2014, há 4 anos atrás, e que, enfim, a violência, o impacto dessa violência viralizou. E viralizou de que forma? Viralizou exatamente através de uma potência, no caso uma potência extremamente negativa, mas é uma potência, né, de reprodução da mesma situação em diferentes contextos. Exatamente isso que sintetiza e que ilustra o que eu estava tentando dizer agora há pouco, quando eu me referi ao fato de vivermos por entre as imagens que criamos. E ao criarmos imagens, a potência dessas imagens, ela também cria, de forma viral, memética, hábitos, modelos, exemplos, formas de vida, como exatamente essa duplicação de comportamento que fez com que em lugares totalmente distantes de onde ocorreu esse episódio com esse garoto no Rio, no caso em São Paulo, no Nordeste, em outros lugares, essa cena se reproduzisse de forma muito mais trágica. A imagem está carregada de todas as qualidades e potencialidades, é a potência da imagem experimentada como sujeito. A imagem nunca foi investida de tanto valor, esse valor é real, é real e simbólico. A imagem publicitária, a imagem capital, as imagens produzidas no campo da arte, que podem atingir valores irracionais, mas também o valor afetivo incomensurável de certas imagens com as quais nos relacionamos, que têm uma duração, que sobrevivem ao fluxo aniquilante, ao esgoto público das imagens que nos atravessa. É claro que aqui a Ivana está se referindo a essa força, a essa potência gerar também uma direção de produção de imagem, que ela chama de fluxo, extremamente questionável, extremamente complexo, que é esse misto de razão e emoção, né? Eu faria até um parênteses aqui. Eu estava vendo ontem a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional e eu me pergunto se adianta, diante de uma figura como essa, se adianta você usar de pré-requisitos lógico-racionais, né? Ele trabalha num eixo não só de emoção, mas ele trabalha numa dimensão de valores, um misto de religiosos e de fanático / militares, que me parece serem muito difíceis de serem confrontados apenas com elementos de natureza racional. Portanto, diante das imagens que ele cria, das imagens que também se transformam em num discurso verbal e se transformam em olhares, né? Ele olha muito feio, ele usa de expressões militarescas, enfim, diante de uma figura como essa, desse fluxo de produção de imaginário, né? Não adianta a gente entrar com critérios de perguntas razoáveis, né? Só fechando o parêntese, só para citar esse episódio. Mas eu acho que a ilustração dessas questões que a Ivana nos coloca aqui, a melhor ilustração para isso, são cenas desse documentário do Eduardo Coutinho, que é uma seleção de imagens da TV aberta que o Coutinho gravou em 2010, durante 24 horas das TVs abertas. Eu vou colocar um link para vocês terem acesso a esse filme na íntegra, mas só para dar um gostinho dessa produção, eu queria colocar alguns minutos para vocês antes da gente continuar. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui.
Mas eu queria apresentar alguns minutos desse documentário aqui. Deixa eu ver se eu abro. Oh, hello! Bem, neste módulo nós já vimos a forma negativa e afirmativa do passado. Então só fica faltando a forma interrogativa. Prestem muita atenção porque esse vai ser o nosso tema da teleaula de hoje. Esse aí é o meu amigo Washington. Ele sempre trabalha muito, he works a lot. Por isso estranhei quando um dia eu passei pela oficina do Washington e ele não estava lá. He wasn't there. Eu fiquei preocupado e resolvi fazer outra visita. Hi, Washington. How are you? Fine. And you? Fine. Escuta, eu fiquei preocupado porque eu passei aqui ontem e a oficina estava fechada. Is everything alright? Yeah. I was sick yesterday. Sabe, esse resfriado, quando pega... Did you stay at home? Yes, I did. E o melhor remédio é vitamina C e cama. Did you watch TV? Yes, I did. E o senhor estava ótimo naquele programa de entrevistas. Ah, você gostou mesmo. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nas palavras this e those. Eu acho que elas têm a ver com outras duas palavras que eu já conheço. This e that. This eu uso para falar de uma coisa que está perto de mim. What is this? This is a pen. E that eu uso quando uma coisa está longe de mim. What is that? That is a pen. This, that, this is a pen, that is a pen. E se forem duas canetas, eu tenho que mudar as frases. Pen vira pens. Is vira are. This vira these. E that vira those. What are these? These are pens. What are those? Those are pens. Those, longe de mim. These, perto de mim. De segunda a sexta, a informação é traduzida em Libras, a língua brasileira de sinais, no jornal produzido especialmente para deficientes. Jornal Visual, de segunda a sexta, 7h50 da manhã. Pedro sabe tudo sobre rios. A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje. E o córrego? O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué. E o dinheiro público? Mas só estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, me pegou e eu ainda nada. Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal. Desde aquele primeiro instante, surgiu uma enorme atração entre os dois. Coitado do ingênuo Tom. Caiu totalmente nas garras dela. Eu nunca o havia visto tão feliz.
C&A, o Dia das Crianças tá na vitrine. Vem amigos, vamos lá, na C&A eu vou brincar. Vai ter prêmios de montão, vem comigo, amigão. No Dia das Crianças da C&A, levando 4 peças, você só paga 3. E ainda concorre a milhares de prêmios Barbie ou Hot Wheels. Isso mesmo, levando 4 peças, você só paga 3 e concorre a milhares de prêmios. Dia das Crianças, C&A. Tá na vitrine, tá na C&A. Se eu fosse mãe, aproveitava a promoção super premiada Riachuelo. Você compra 3 peças infantis e a 4ª sai de graça. Mas não para por aí. Você gira o painel e ganha o prêmio na hora. Todo mundo ganha. São milhares de prêmios. Comprou, girou, ganhou! Promoção super premiada Riachuelo. Super vantagens para os pais, super prêmios para os filhos. Dia das Crianças é Riachuelo. Promoção que vale a pena. Tenho que ir. Melhor correr. Chegou a Little Mami Banheirinho. Xixi no piniquinho. Cocôzinho. Tem que dar descarga. Tchau, xixi. Tchau, cocô. Vamos lavar as mãos. Sabonete, por favor. Não esqueça de escovar os dentes. Little Mami Banheirinho. Sem bagunça e sem sujeira, vai ter mais brincadeira. Ups, tenho que ir de novo. Torce aí, papagaio! Torce, papagaio! Olha, Braga, arrebenta, leite, Braga! Ai, meu Deus! Daqui eu falo com você já já. Ai, perdi! Yes! Aê, leite, Braga! Bom dia! Vamos ver que nota eu vou tirar. Aí assim. Olha a situação. 74% de ações. Fala a verdade, olha. Lembra que ontem, bom dia, 1º de outubro. Lembra que ontem nós falamos aqui que a gente vai fazer uma brincadeira, um game, valendo R$15 mil para a moçada do Brasil inteiro, entre 15 e 20 anos. Começa a semana que vem as disputas. Como eu gosto de desafio, o Louro me emprestou a guitarra dele, que ele toca, né? E eu fiquei testando e treinando ontem à noite até... Não, deixa pra lá. E já cheguei, e o papagaio viu, a 85% de acerto. Verdade. Então, se eu pude, qualquer pessoa pode. E vocês não imaginam o show e a diversão que é para você mesmo, o presente que você dá. Você escolhe a música, depois eu vou explicar tudo para você se entusiasmar, né? Hoje não é dia do rock. É o nosso Guitar Game. O sangue A tem carência crônica de B12, porque ele não consegue tirar a B12, a vitamina B12 das carnes. Vamos falar do B. O B. O B é o melhor sangue. Melhor. Né? O sangue é dos milionários. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que 40% dos grandes milionários que se fizeram pelo seu próprio esforço são B. Tem tá cheio de milionários aqui no estúdio? Tá cheio, Patrícia. Quem que é? Eu escutei quando falou esse sangue, ficou todo mundo oriçado. Ninguém levanta a mão. Quem é que tem sangue B aqui? Quem é? No estúdio? Ninguém? Não tem milionário aqui? Ó, seu, né? Tá bom. Ele é uma adaptação do é O bom. com o A. Então ele é um mix. É um mix e que melhor pode se alimentar. Isso né? aqui é o que ele não deve comer. São coisas que acidificam muito. O pior mesmo para o sangue B é a carne de frango. Tem uma lectina que tira toda a energia. Tanto que ele come frango, tem sonolência depois do almoço, fica com preguiça, o dia leva 4 horas para ele voltar a ser o seu normal. Sei. Agora eu tô vendo aqui as coisas que você trouxe para falar do AB. Quem tem sangue AB é raro, não é esse? Sangue raro? Tá. Só 2% da população do mundo é AB. 2% do mundo? Diz que o AB era o sangue de Jesus Cristo. Mas existe uma polêmica, porque no sudário de Turim é AB.
mas ele só tem registros do sangue AB de 1000 anos para cá. Então, não poderia ser de Jesus Cristo. Mas é um detalhe. Ele é um artista. Quem é AB tem uma habilidade enorme com trabalhos manuais, com pinturas, e os grandes Miguel Ângelo e os grandes pintores eram sangue AB. Tá bom. E aí, quem tem sangue AB, então... Tem que se conhecer bem. Se ele tende mais para o A ou mais para o B. É uma mistura. Pois é, tô aqui com Milena Machado, sangue bom, né, Milena? Sangue bom, sangue B. E a gente vai falar, Milena, agora, começando as nossas notícias, que a Milena sempre traz pra gente atualizadas do Brasil e do mundo, uma notícia que envolve polícia. Há pouco tempo você acompanhou, né, no noticiário do Rio de Janeiro, a apreensão de granadas aumentou 70%, se eu não me engano, em 5 anos, né? Tá virando, vamos dizer, uma moda, né? E os bandidos aqui em São Paulo estão inventando o que agora? A polícia está mais ativa lá e aqui em São Paulo também, não é muito diferente não. E agora eu vou mostrar uma matéria que você vai ver, Lorena, que a criatividade dos bandidos realmente não tem limite. Eles fazem de tudo para continuar agindo pelas grandes cidades. 3 homens foram presos no interior de São Paulo usando bexigas para jogar drogas para dentro de um presídio. Do lado de fora da cadeia de São Manuel, no interior do estado, um grupo colocava papelotes com entorpecentes dentro de bexigas com água. Em seguida, arremessava na grade de proteção. A bexiga estourava e a droga caía no pátio da unidade. A ação era investigada pela polícia há mais de um mês. Em Osasco, na Grande São Paulo, câmeras de segurança registraram um arrastão em um centro comercial. A quadrilha roubou 6 lojas. 10 criminosos fugiram e ninguém foi preso. Uma mulher foi baleada durante um tiroteio entre a polícia e bandidos em uma passarela que dá acesso a uma estação de trem em São Paulo. Os bandidos fugiram depois de matar um ambulante. Ainda não se sabe de onde veio o disparo que atingiu a mulher. Ela foi internada e não corre risco de vida. A gente vai mostrar hoje uma entrevista com um cirurgião plástico das celebridades, o Dr. Robert Ray. Sabe aquele brasileiro que foi para Los Angeles e hoje é um cirurgião super requisitado e faz muito sucesso também, porque ele tem um programa de TV também muito conhecido. Ele está no Brasil e conversou com a gente. O Dr. Ray vai falar sobre as formas das brasileiras, aliás, muito invejada por mulheres do mundo inteiro, hein? Diga-se de passagem. E também vai explicar o que fazer para manter essas formas tão cobiçadas. E aqui, na suíte presidencial do seu estado em São Paulo, que está o Dr. Robert Ray. Tomara que a gente não atrapalhe. Nath, Tabandi, olha que beleza, né? Ai, doutor, obrigada. Gente, que brasileira tão linda. Já ouvi muito sobre você. Aeroporto de Lisboa. Muito obrigado. Mas eu quero saber mais. Entre, por favor. Obrigada, dá licença. Vamos conversar que eu tenho perguntas pra fazer. Vamos lá. Aliás, o que te trouxe no Brasil depois de mais de 30 anos? Que eu sei que tem 30 e poucos anos que você não vem pra cá, não é? Eu saí do Brasil 34 anos atrás. 1974. E o que te trouxe agora até o Brasil novamente? Olha, o Brasil está um espetáculo. Um espetáculo. Tenho muito orgulho do Brasil. Você tem muitas novidades para o Brasil agora. É. Você pode já mostrar, né? Que já está aqui. A mulher brasileira é entre as mais lindas do mundo, né? Que pena que o bumbum e o seio começam a cair, não aos 52, não aos 42, começa a cair aos 22. Cruzes, jura? Então, aos 22 anos, mas uma menina já caindo o seio e o bumbum? Hoje em dia, claro, todo mundo tem 2 escolhas. A escolha mais radical da cirurgia. Olha esse bisturi, né? Que horror. Eu posso enfiar esse instrumento bem no umbigo, tudinho, negócio inteirinho. E fazer a cirurgia pelo umbigo, tudo com robô. Isso é pra quê? Isso é fazer o seio pelo umbigo, sem cicatriz visível. Lipo, claro, pode fazer a lipo hoje em dia. Ou mesmo abdominoplastia inventado por cirurgião brasileiro, Ivo Pitangui. Mas olha, o que eu estou explicando ao público é que é isso. Cirurgia custa, né? Por exemplo, fazer a barriguinha da mamãe, R$10.000. O seio, R$10.000. A lipo o bumbum, R$10.000 mais. Fora seria que você tem que ter depois, né? O descanso. E não sara imediatamente. Leva mais ou menos um ano. Não é tão rápido. Para realmente sarar. Eu inventei uma peça para as meninas que perderam o bumbum, porque o bumbum brasileiro é entre os mais lindos do mundo. Você sabe que o bumbum da mulher brasileira é referência mundial. Mundial. Mas não dura. Não dura.
o bumbum começa a cair. Então eu inventei essa faixa super bonitinha, né? Olha que beleza. E como é que eu inventei isso? Esse é o segredo da coleção. Eu usei as próteses de bumbum para inventar a bolachinha. Isso aqui é chamado bolachinha. Eu inventei essa peça. Por favor, usar sotim de noite. Então isso é sotim de noite. Pra dormir, por exemplo? Pra dormir. Tem que usar? Segura aí do lado. Então não tem nada de trás para incomodar as costas. Nada. Super, super, super macio. É tudo super macio. De algodão. Pra segurar o seio, pra não cair durante a noite. Porque o seio cai durante a noite. Olha, quando você tá deitada, o seio está caindo na axila. Então, no sovaco, eu não queria deixar isso acontecer. Não, e por dentro ele parece bem confortável, porque olha, a costura e bonitinho. É e pra dormir, ok? Tem que usar sotim de noite, com certeza, porque o seio, só em 1 ou 2 anos, vai cair uns 2 centímetros. Uma pessoa bonita é a pessoa que tem pelo menos 7,5 crânios de altura. Uma semideusa tem 8,5 crânios. Então, como a gente faz isso? 1, 2, 3, 4, 5. Ela já passou muito tempo. É uma deusa. Tem nem uma semideusa. Uma deusa completa, não sabia disso. Começando com o rosto. É a regra de ouro. Esse terço do rosto devia ser igual a esse terço, que é igual o outro terço da mandíbula. Que é a simetria. É a simetria, mas é uma regra que faz milhares de anos. Posição da orelha é mais ou menos no mesmo nível que a pontinha dos olhos, tá vendo? E a orelha tá caindo para trás mais ou menos 15 graus. Então, por tudo isso, essa menina é linda de morrer. Não é acidente que é modelo, né? O rosto tá perfeito. Perfeito. Então, o seio devia ser 21 centímetros desse ponto que é chamado jugular knot, né? Então, vamos ver como ficou ela. Ela, eu acho que superou essa medida. Ela passou essa medida. 21 centímetros até o umbigo? Não, 21 centímetros até a areola. Ela superou essa medida, então ela está mais do que perfeita. Apresentamos o novo Cálcio Ósteo Defin Série Gold, uma das mais importantes combinações minerais para o seu organismo. Alguns suplementos de cálcio são fracos e não chegam a repor 40% da sua necessidade diária. Mas Cálcio Ósteo Defin Série Gold é a certeza de ossos fortes. Cálcio Ósteo Defin Série Gold contém 100% da sua necessidade diária de vitamina D e até 90% da sua necessidade diária de cálcio. Descubra como tornar-se mais jovem com o novo Cálcio Ósteo Defin Série Gold. Estamos com a Célia, que tem um testemunho maravilhoso sobre o Cálcio Ósteo Defin. Célia, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Quantos anos você tem? 54 anos. Tá aí, gente, vocês estão vendo a Célia, né? Realmente está rejuvenescendo. Conta pra gente. Com certeza. Eu estou usando, né, já há 6 meses, por recomendação da minha médica. Fiz uma bateria de exames e ela detectou que eu precisava usar cálcio, né? Fazer reposição de cálcio. Eu estou me sentindo... Em 6 meses de uso, estou me sentindo muito bem. Dr. Wilson, essa evolução assim... Ela está muito bem. Ela chegou no consultório com fortes dores articulares, com dificuldade para deambular, né? E hoje você vê que ela está muito bem, né? Então eu recomendo que ela use, né, direto, dê a continuidade no cálcio, né? E exercícios físicos, né? É importante. É muito importante, né? Doutor Segurança precisa da colaboração de todos. E só você é capaz de fazer a diferença. Flagrou alguma cena de perigo? Envie seu vídeo. Ele será um grande alerta nacional. Ajude a mudar esse quadro assustador. Se você tem um flagrante, denuncie. Agora você pode e deve. Pode ser um vídeo do circuito interno de segurança de seu prédio, da sua casa ou da sua empresa. Seja rápido e cidadão. Acesse o portal da Rede TV, www.redetv.com.br/Amanhã Maior e envie sua denúncia. É simples. E agora você vai conhecer a Gisele.
Você vai se surpreender aí na sua casa, porque você imaginou que fosse uma menininha de 15, 20 anos. É uma mulher madura de 43 anos e mãe de 2 filhos com esse corpão. E agora você vai conhecer o grande segredo das curvas da Gi. Vem cá, Gi. Vamos mostrar? Claro, vamos sim. É um segredo simples, mas que dá resultado. Bom, chega, né? Como vocês podem ver, o vídeo é genial, o trabalho do Coutinho foi genial. Ele teve dificuldades para passar esse trabalho até em universidades, porque ele não tem os direitos autorais de todas as imagens, porque ele fez uma colagem de programas que foram ao ar no mesmo dia, mas que ele selecionou trechos desses programas. A experiência de assistir esse filme inteiro é fantástica, é muito importante que pelo menos uma vez na vida a gente passe por isso, e a gente vai se envolvendo, vai mergulhando nesse fluxo, e é incrível como depois de um certo momento parece que a gente desliga os nossos critérios mais críticos e vai entrando nessa vibe absolutamente de empatia desse tipo de programa, e é um dos motivos pelos quais ele fez também esse trabalho. Então, aquilo que a Ivana disse, esse valor é real e simbólico. A imagem publicitária, a imagem capital, as imagens produzidas no campo da arte podem atingir valores irracionais, mas também o valor afetivo incomensurável de certas imagens com as quais nos relacionamos, que têm uma duração, que sobrevivem ao fluxo aniquilante, ao esgoto público das imagens. Né? Esse filme do Coutinho ilustra muito bem esse esgoto público das imagens. E é claro que se a gente quiser fazer uma análise pormenorizada de cada bloco desse filme, a gente vai perceber monstruosidades, barbaridades que compõem a maioria da programação da TV aberta brasileira, que esse também foi um dos objetivos do Coutinho. Se der, eu vou colocar esse filme na íntegra para vocês assistirem, mas esses 20 minutos acho que já deu para ter uma ideia. Sem mais, eu passo para aquela imagem que a gente já começou a analisar na aula passada, né? Oriunda do texto Que Vemos e o que Nos Olha, da Ivana Bentes, que é um menino que observa fogos, do Lucas Landau. Eu me lembro que eu mostrei essas outras fotos dele, né? Ele é um fotógrafo que trabalha nessa fronteira entre a ficção e a realidade, né? Entre o ensaio fotojornalístico e o ensaio mais abstrato, digamos assim. Aqui a gente tem um exemplo de uma imagem que, embora tenha indícios de pegadas reais, se você olhar, pode muito bem passar por um quadro não figurativo, né, abstrato. Aqui você tem uma outra imagem mais geométrica, né, na praia de Copacabana. Aqui da Rocinha das Luzes. Eu lembro que eu passei isso na última aula. Voltemos à foto do menino. A composição de cara se abre e se fecha para um jogo de opostos e interpretações que nos aflige. Como tirar as imagens dos clichês sociais, psíquicos? Cada um vê o que quer ou o que pode, diz a Ivana Bentes no início do texto, que no fundo também encerra uma análise dessa foto que causou muita polêmica no início do ano. A primeira coisa que vi, diz a Ivana, foi simplesmente um menino sem pose, o que, digamos, é chocante. Mais chocante ainda porque vemos um menino consigo mesmo, apartado da multidão, festejante, apartado de uma euforia multitudinária, da euforia daqueles milhares, né, quase às vezes 2 milhões de pessoas que esperam a passagem do ano de Copacabana, daquela multidão, apartado de uma euforia multitudinária com alegria contada no relógio, frágil,
encolhido, mas siderado à sua maneira. Bem, mas estamos no Brasil e um menino negro sem camisa, apartado da multidão, festejante e se protegendo do frio, é lido como desigualdade, racismo e abandono. E aqui está em sintonia fina um aspecto dessa discussão, né? O modo como ela foi composta, o modo como ela foi produzida, portanto, a forma como ela foi engendrada, articulada e como ela foi divulgada, não deixa de destacar, de revelar uma série de preconceitos, que é o que a Ivana está sugerindo aqui. Portanto, uma das possíveis leituras dessa imagem, né, literal, é a leitura da desigualdade, do racismo e do abandono. Apenas e tão somente porque a gente tem elementos, layers, camadas nessa foto, né, que representariam elementos de clichês. O menino negro na frente, as pessoas vestidas de branco no pano de fundo festejando o Réveillon. Ele não está numa postura de festa, de alegria, ele está numa postura contemplativa, ele está distante, ele está sozinho, enfim, são opostos e são elementos que nos remeteriam a essa desigualdade, esse racismo e esse abandono. De novo, diz a Ivana, a literalidade da imagem, se olhando e reafirmando os nossos próprios clichês sociais e psíquicos. Nem todo menino negro é um menino de rua, nem todo menino negro sem camisa sozinho não tem família ou está abandonado. O racismo também está nos olhos de quem olha. Colocar os meninos negros do Brasil nesse lugar despotencializado, de abandono, de absolutamente apartados do resto da multidão e vitimizante, é uma das formas de assujeitá-los também, de maneira mais soft e bem intencionada, diga-se. Portanto, ela faz uma análise extremamente crítica a uma leitura que foi feita em grande parte quando essa imagem veio à tona na virada do ano, que é de revelar o que a imagem tem de clichê, de mais óbvio e de não necessariamente verdadeiro. Porque o tempo todo a gente está dizendo que as imagens têm vida, têm uma forma de vida. E muita dessa vida, dessa potência, não necessariamente está ligada ao que a imagem representa ou à literalidade da imagem. Portanto, existe, provavelmente, nessa criança, nessa forma de vida, uma outra realidade, que não tem nada a ver com essa solidão, com esse apartamento. Existe uma afirmação na condição desse menino que não foi destacado por muitas das interpretações dessa imagem. E é sobre isso que a Ivana está também falando. Diga-se também que a postura do menino invoca inconsciente ótico e iconografia da história do Brasil, alguém submetido a uma força que o domina e que por si só dispara todo um inconsciente colonial terrível. Os clichês apontam para o incômodo real, não nascem do nada. Os clichês são clichês porque aprisionam um estado de coisas. São a repetição do mesmo e reforçam o que todos sabem, o racismo, as desigualdades brutais entre tantos horrores. E aqui a Ivana, a partir daí, parte por uma análise, eu acho que muito interessante, né? Principalmente a partir do filósofo Gilles Deleuze, que é a questão do clichê está muito relacionado a um elemento que se repete, mas que dessa repetição não vem nada de diferente. Porque existem repetições que cada vez que se repetem podem inaugurar algo novo, algo de diferente. Quando você repete uma trajetória várias vezes, você pode descobrir coisas novas. Às vezes não. A repetição, talvez um dos objetivos da repetição seja nos levar, nos conduzir, nos deslocar para a diferença. Mas quando a repetição apenas nos desloca para o já referendado, para o já sabido, aí ela está
consubstanciando, concretizando um clichê, né? Algo que não contém nenhum elemento diferencial, né? Se a gente pensar na foto do menino, a gente reassegura os velhos clichês coloniais, né, da criança negra absolutamente distanciada, despotencializada, incapaz de ter uma autonomia, uma forma de vida própria, né, perante aquela situação da multidão, da festa, do mar, da sua relação com o resto da sociedade. O que é um clichê, né, algo que nos protege do incômodo e da violência do pensamento. Essa forma de repetir o mesmo comportamento também não deixa de ser uma proteção. Quando a gente está diante do novo, da invenção e da diferença, sem dúvida nenhuma, a gente está deslocado para um território que nos tira essas camadas de proteção. Temos esquemas para nos esquivarmos quando é agradável demais, para nos inspirar resignação quando nos é horrível, nos fazer assimilar quando é belo demais. Notemos, a esse respeito, que mesmo as metáforas são esquivas sensório-motoras e nos inspiram algo a dizer quando já não se sabe o que fazer. São esquemas particulares de natureza afetiva. Ora, isso é um clichê. Um clichê é uma imagem sensório-motora da coisa. É o que a gente diz que é o óbvio. É óbvio que é isso. Não há nada a não ser uma metáfora óbvia. É quase uma cópia de uma determinada situação. É uma imagem que apela à sensação mais evidente do fenômeno. É a isso que o Deleuze está se referindo como imagem sensório-motora. Não há nada que detona em nós uma mobilização para deslocar o nosso corpo, a nossa emoção e a nossa cognição para outra coisa, né? É claro que é um conceito que parece muito simples, mas não é, né? Quer dizer, uma imagem. Para uma imagem nos inaugurar uma outra situação, é claro que ela deve penetrar na nossa cognição, né? E eu já citei uma exposição recente chamada... tenho até o catálogo aqui. Chamada Levantes. Essa exposição Levantes, extremamente importante, né, com curadoria do Georges Didier Huberman, que vem a calhar nessa discussão, porque uma das teses do Didier Huberman é que a emoção impacta o nosso corpo, a gente começa a levantar a mão, a se levantar e, portanto, a se mobilizar. Essa mobilização inaugura um elemento diferencial, que o clichê faz exatamente ao contrário, a imagem óbvia faz exatamente ao contrário. É claro que tem elementos subjetivos nisso, o que é óbvio para um não é óbvio para outro, e é por isso que a gente precisa trazer para esse campo de discussão uma série de conceitos para poder ampliar o campo de análise de uma imagem e oferecer elementos para as pessoas se posicionarem melhor perante a imagem. Se elas consideram uma imagem óbvia, um clichê, ou uma imagem que tem elementos diferenciais e que nos fazem emocionar, que nos fazem erguer o braço, que nos fazem erguer o corpo, que, portanto, nos comovem, nos mobilizam. Um clichê é uma imagem sensório-motora da coisa. Como diz Bergson, nós não percebemos a coisa ou a imagem inteira, percebemos sempre menos, percebemos apenas o que estamos interessados em perceber, ou melhor, o que temos interesse em perceber, devido a nossos interesses econômicos, nossas crenças ideológicas, nossas exigências psicológicas. É como se a gente, diante de algo, ao invés de ver o que ele tem de novo e de diferente, a gente projetasse sobre aquilo que um mapa cognitivo já nos identifica como semelhante, né? Quando alguém diz alguma coisa, a gente imediatamente faz a comparação com algo que a gente já conhece. Ora, se a gente sempre está decalcando, colocando, comparando
Quando alguém nos diz alguma coisa comparando com algo que a gente já conhece, a pergunta que fica é a seguinte: como que eu vou instaurar o novo? Como que eu vou inventar, diante de um problema complexo, uma solução nova, se sempre eu estou procurando algo que eu já conheço em relação a esse fenômeno? Pensem nisso, é um pouco disso que se trata essa observação que a Ivana traz do Bergson. Isso a gente vai desenvolver melhor ao longo do curso, mas só para vocês começarem a refletir sobre isso. Libertar os meninos negros dos clichês nunca será apenas uma tarefa estética ou de descondicionamento do olhar. O fotógrafo pode ter visto só os contrastes estéticos e de sensações: preto, branco, multidão, indivíduo, adultos, criança, caloroso, frio, esperado, inesperado, o que deixou em foco no primeiro plano, e as imagens fluidas e desfocadas no fundo. Isso é uma tentativa de descrever a foto e de mostrar como é difícil, evidentemente, diante de uma situação dessa, você trazer um elemento que seja inovador e que revele algo além do óbvio daquela situação. Originalmente colorida, a foto foi publicada pela Reuters em preto e branco, produzindo drama e força adicionais. Fosse o registro de um menino branco, talvez observássemos apenas uma imagem poética e sem indignações prontas para usar, sem indignações prêt-à-porter. Isso é extremamente importante porque mostra a influência não só do olhar, mas da ação do fotógrafo, no sentido de criar essa tensão, essa emoção, né? Esses elementos dicotômicos que ela colocou antes, né? O preto e o branco, a multidão, indivíduo, adulto, criança, calor, frio, isso também foi enfatizado pela descolorização da foto, né? Pela transformação de uma imagem colorida, que se fosse uma criança branca não teria absolutamente nenhum impacto, mas uma vez que, além de flagrar uma criança negra nessas condições, você ainda acrescenta o elemento de descolorização para tornar a foto mais realista, mais dramática, né? E deslocá-la, portanto, para esse imaginário do qual a Ivana tá falando. Para além das imagens, hoje pode-se fazer uma etnografia das redes e das recepções em tempo real diante da imagem que passa, trazendo embarcada nela as 1000 narrativas, o que é incrível. É aí que encontramos a expressão de todas as inquietações, que vão do campo... Estou enxergando aqui. Do campo da estética até a ética e o jurídico. Deixa eu abrir aqui. Portanto, para além das imagens, hoje pode-se fazer uma etnografia das redes e das recepções em tempo real. Ela está se referindo ao enriquecimento da interpretação dessa imagem a partir de todo o fluxo que se criou em torno da interpretação mesma dessa imagem na rede. Né? Dá para a gente fazer uma análise audiovisual, né? Uma análise estética, enfim, ética, da linguagem dessa foto, a partir da história da fotografia, da própria filosofia, da estética, enfim. Mas também, paralelamente, enriquecendo essa análise, dá para fazer uma avaliação de como ela foi não só recebida, não se trata de uma teoria da recepção, mas se trata de uma história da autonomia que essa imagem ganhou uma vez que ela caiu na rede. Eu acho que aí sim a gente tem uma nova relação com as imagens, né? E é isso que a gente chama de viralização ou de memetização também. A história que a imagem passa a ter uma vez que ela caiu na rede. A gente diz que quando caiu na rede é peixe. Então, a história desse peixe imagem que cai na rede passa a ser também a história da forma como essa imagem passa a ser vista e das múltiplas narrativas que são criadas em torno dela. Quem é o menino? A indignação vem em parte de não se supor que já existe uma classe média negra no Brasil. Esses piedosos são racistas também? Existe um racismo embalado em piedade?
Fotografados não têm biografias e são apenas imagens abertas ao infinito das narrativas. Defender a autonomia da arte exige cada vez mais jogo de cintura e habilidades está cada vez mais difícil. São questões que ela levanta extremamente importantes, que foram questões também levantadas por essa imagem nas redes sociais. Essa questão de quem é o menino, essa questão dele não ter uma biografia, de não ter uma história, né? Muitos depois foram atrás dessa questão, né? Como se ele fosse uma coisa e não fosse um ser humano diante daquela situação. Judicialização da vida e de todos os campos. O menino está sendo exposto, esse é outro elemento de discussão, né? O fotógrafo tem o direito de expor alguém tomado por essa emoção naquele contexto, ainda mais um menino, né? Qual é o limite do direito de imagens e quando se ultrapassa esse limite? Uma questão de natureza ética que essa imagem traz também, que no início do nosso curso eu também fiz questão, a partir dessa imagem da interpretação da Ivana, colocar como ponta de lança de um debate. Uma foto artística está submetida a que limites? Né? É possível reproduzir tudo, fotografar tudo e todos, em todos os momentos, em todos os instantes, que nem a gente faz com as nossas próprias selfies? Também questiona-se cada vez mais a monetização da dor do outro, ou simplesmente a monetização das imagens dos outros, principalmente de minorias e de grupos cujos direitos são violados, inclusive no campo das imagens. O que não é novo, mas a velocidade da circulação e difusão das imagens nas redes sociais traz novas questões e limites ao tema. Sem controle, a economia dos likes e a velocidade com que imagens viralizam em tempo real produzem um só depois, um questionamento pós, quando o que nos resta é o infinito. Agora eu não estou entendendo aqui. É o infinito dos... Deixa eu ampliar aqui. Não estou vendo aqui. Estou lendo a última imagem aqui. Vou ficar devendo essa última palavra. Infinito dos... São os problemas ainda que eu não estou focando direito. E tem o logo do Prezi antes. Quando só depois um questionamento... Enfim, vou pular essa palavra aqui. Essa última palavra. O infinito dos discursos, acho isso. Sem controle, a economia dos likes e a velocidade com que imagens viralizam em tempo real produzem um só depois. Um questionamento pós-fatos, quando o que nos resta é o infinito dos discursos. Acho que ela está também se reportando a uma obsessão pelo tempo real que promove, cria eventos, influencia eventos e que só depois dessa geração de influência sobre a realidade é que a gente vai discutir qual a natureza desses eventos, qual o impacto desses eventos, mostrando efetivamente e quase definitivamente que que a realidade passa a ser influenciada por todas as tecnologias de produção de imagem contemporânea, cada vez mais. E é isso que eu quero enfatizar nesse início de curso, que cada vez mais, quando entra em cena uma nova tecnologia, uma nova forma de produção de imagem, entra em cena também uma nova máquina de produção de realidade, de produção de contextos do real. Eu acho que quando a gente fala que a imagem é menos representação e mais bios, a gente está se referindo exatamente a essa capacidade da imagem ser uma imensa máquina de produção de novas realidades. Espera aí que agora que eu tirei do nosso campo de visão aqui. Um minutinho só. Aqui. Estamos experimentando uma mutação antropológica na qual tempo, espaço, sensibilidade e limites éticos terão que ser acordados e renovados.
O poder das imagens as tornam sujeitos. As imagens são vivas. Vivemos entre elas e convivemos com imagens que nos ensinam e nos sensibilizam para viver e amar a alteridade do outro. Precisamos amar imagens como sujeitos e coisas, pois o que acontece com elas acontece conosco. Trata-se de um só circuito estético, ético, afetivo, cognitivo. Eu pediria extrema atenção nessa frase, é fundamental, ela resume de certo modo muitas das discussões que nós vamos ter ao longo desse semestre. Vou reler: o poder das imagens as tornam sujeitos, elas portanto têm, não só as imagens pensam, como as imagens também têm uma ação, né? Elas têm um lugar de ação. As imagens são vivas, portanto, elas não são uma mera representação. Vivemos por entre as imagens e convivemos com elas, que nos ensinam e nos sensibilizam para viver e amar a alteridade, o outro. Elas também são a experiência do outro, né? A imagem desse menino é a experiência de alguém e que precisa ser analisada, portanto, a partir desse ponto de vista também. Portanto, eu peço extrema atenção para esse resumo no final do texto da Ivana em relação a esse novo estatuto da imagem contemporânea. As desigualdades, o racismo, o ódio passam pela gestão de imagens tanto quanto pela gestão dos corpos. Menos juízes e mais analistas simbólicos. Quer dizer, menos uma análise meramente de juízo de valor, maniqueísta ou moralista, e mais sobre a potência que a imagem tem e pode nos trazer. Ao mesmo tempo, ninguém mais está protegido na sua zona de conforto. Nem fotógrafos, nem juízes, nem artistas e nem analistas. Esse novo estatuto da imagem nos pega no contrapé e nos transforma todos em agentes por um lado e pacientes passivos das imagens por outro lado. Olhar é um ato violento, diz Arthur Omar, fotógrafo e artista. O olhar fere e as imagens nos olham de volta e nos atravessam e nos constituem. Aqui nós temos duas imagens do Arthur Omar, que por coincidência ou não é marido da Ivana Bentes, que tem uma sequência de retratos extremamente importantes. É um retratista, um fotógrafo muito importante, o Arthur Omar, um artista importante, e ela encerra o texto fazendo essa citação, né, dele. Aliás, o Arthur Omar está com uma exposição em algum SESC aqui de São Paulo, valeria a pena vocês prestarem atenção. Novas séries de fotos ele fez, e ele está expondo algumas dessas antigas também. Estas imagens nos olham de volta e nos atravessam e nos constituem, diz Arthur Omar. Portanto, existe uma codeterminação entre o que nós somos e as imagens que nós criamos. E eu coloquei aqui, né, quer dizer, quando a Ivana termina o texto dizendo libertem os meninos dos clichês, é uma demanda acertadíssima e justíssima, mas não podemos nos contentar só com isso. Imagens livres enquanto os meninos negros continuam sendo mortos. Eu coloquei, não por acaso, uma imagem bastante forte da Débora Maria da Silva, que é uma das fundadoras e das coordenadoras do Grupo Mães de Maio, que nasceram em 2006, depois dos ataques do PCC em São Paulo. Ataques do PCC que vieram em resposta a centenas de mortes provocadas pela polícia. Ataques do PCC que vieram em volta, não. Quer dizer, nós tivemos um levante, né, dos presídios. Nós tivemos os ataques do PCC à polícia e, como resposta ao PCC, a polícia provocou dezenas de mortes, dentre os quais o filho da Débora. E aqui nós temos uma foto que foi divulgada pelo próprio Movimento Mães de Maio, ela diante no cemitério, né, diante do túmulo do seu filho. Isso para ilustrar também essa frase importante da Ivana, né? Libertem os meninos dos clichês.
né, para que eles adquiram uma força, uma potência e uma vida que só o imaginário e a subjetividade humana, quando confrontada com a invenção e com a criação, é capaz de produzir. Esse é a nossa introdução do curso, mas eu quero, já que nós ficamos 2 aulas sem nos ver, e eu não quero fazer com que vocês percam tempo, eu gostaria aqui de já introduzir hoje, pelo menos a introdução, o meu objetivo é apenas introduzir, não aprofundar demais, a nossa já começarmos, né, ao menos começarmos uma discussão sobre o espelho do Guimarães Rosa. Quem fez o curso de teoria de jornalismo comigo percebeu a importância que eu dou e que eu acho que a gente tem que dar, tem que ter para a ficção, né, e para a produção literária, seja ela brasileira ou não, mas quando a gente tem exemplos brasileiros eu acho até mais importantes. E poderíamos trazer aqui o conto O Espelho do Machado de Assis, mas por vários motivos que vocês vão ver quais são. Eu acho que o conto do Guimarães Rosa nos será mais oportuno. Nesse conto, eu acho que estão em sintonia fina, analisados, e só a ficção, né, às vezes é capaz de penetrar tão fundo na realidade. Nesse conto estão analisadas algumas das questões mais importantes ligadas ao universo da imagem. E é por causa disso que eu, ainda no início do curso, também trago esse conto. Vamos começar pelo menos a discussão, vou contar com a paciência e com a ajuda de vocês, para depois, na próxima aula, a gente terminar essa questão. O Espelho, de João Guimarães Rosa, faz parte da coletânea de contos, Primeiras Histórias, de 1962. Né? Segundo essa crítica literária, professora de literatura, né, Judith Rosenbaum, nas notas sobre o conto O Espelho, eu trouxe essa análise da Judith, porque eu achei extremamente importante, não deixa de ser uma forma de nos introduzir no Guimarães. Guimarães Rosa é resultado da intersecção do romance regionalista dos anos 30, que buscava resgatar o interior do Brasil e suas mazelas, deslocando o olhar etnocêntrico do litoral para o interior desconhecido e esquecido do país, com a vertente espiritualista que trazia o sopro da metafísica, da transcendência e da introspecção. Rosa sintetiza, ainda segundo a Judith, Rosa sintetiza as 2 linhas de força da literatura da época, transcendendo o mero registro documental do sertão mineiro. Portanto, não se trata apenas de uma descrição ou de uma documentação da região da qual ele veio. Né? O Rosa é natural de Cordisburgo, no interior de Minas Gerais. Através dele, o sertanejo se transforma, nas palavras do autor, em um enxadachim, ou seja, um ser heróico medieval, um espadachim de posse de uma enxada. E aqui a gente já começa a perceber um elemento absolutamente genial do Guimarães Rosa, que é a criação de neologismos, né? Como se, para inventar determinados conceitos, fosse necessário inventar um novo vocabulário, inventar novas palavras, extremamente criativas, ricas, que nos deslocam, né, para uma espécie de constelação de um universo que parte do local e vai até novas galáxias de interpretação. E aqui ela tá definindo, né,
a partir de uma própria palavra do Guimarães, essa transcendência de um mero registro documental, na medida em que ele seria um enxadachim, né? Um espadachim misturado a uma enxada, portanto alguém que faz uma espécie de arqueologia do local para descobrir coisas que nos deslocam para os outros universos. A proposta de sua linguagem é desestabilizar o status quo da língua, inclusive através desses neologismos. Portanto, ele faz mover essas placas tectônicas da linguagem, né? Uma das grandes forças do Guimarães é exatamente na prática do trabalho com a palavra nos deslocar para esses territórios novos de significação e sentido. As formas da língua envelhecem e cabe ao escritor fazê-las recobrar sua energia primitiva, desgastada pelo uso. Exemplos de criações linguísticas que carregam revelações do real não faltam na obra rosiana. Passarinhos que bem me viam, sussurruído, adormorrer, sozinhozinho, já que a palavra sozinho teria perdido seu impacto pelo uso repetitivo, sendo preciso resgatar sua força original, ou então criar um verbo pela enumeração de vogais, o vento a, e, i, o, ava, ou a palavra moi, mei, chego, nome de personagem da novela Cara de Bronze, que integra o livro Corpo de Baile, né, de 1956, formado por vários pronomes em primeira pessoa. Nessa palavra, moi, mi e chego. Vejam essa palavra, é a sequência, né, de 4 palavras. Moi, do francês eu, mi, do inglês eu, ich, do alemão eu, ego, do latim. Moi, me, ich, ego. Uma das palavras, um dos neologismos do Guimarães. O ataque ao lugar comum, ao clichê, também atinge os provérbios e as máximas, desmontados para revelar sentidos imprevistos. Exemplos. Infelicidade é questão de prefixo. Amor à futura vista. Ele era um caso achado. No que lhe dizia respeito, no impasse de mágica, foi um Deus nos sacuda. Então, essas expressões também, essa brincadeira com as expressões, né? Infelicidade é uma questão de prefixo, como se o prefixo in é que mudasse que desestruturasse o mundo da felicidade. Amor à futura vista. Não é amor à primeira vista, é amor à futura vista. Não é que ele era um caso perdido, ele era um caso achado. No que ele dizia respeito, não é assim, é no que ele dizia desrespeito. Não é num passe de mágica, mas num impasse de mágica. Esses são alguns exemplos que a Judith traz da genialidade léxica, vocabular do Rosa. Segundo Judith, esse trabalho sobre o significante, né, no caso a própria língua, mostra que para Rosa, vida e linguagem são uma coisa só. Modificando as palavras, alteram-se o olhar e o agir sobre o mundo. Daí a literatura e certamente o cinema ser um espaço de transformação do sujeito. O que vemos na tela e o que lemos na página escrita nos confrontam e nos descentram. Nos capturam para uma região que, não sendo a realidade tal qual percebemos a olho nu, constitui o acesso possível a verdades sobre o ser e o real, verdades que, fora do espaço imaginário da arte, não seriam visíveis. Esse é o papel central do artista, ver na escuridão, agora que eu não consigo ler, o que passa despercebido na vida e comunicamos pela luz da arte. Bom, pode ser que eu esteja lendo, vocês me corrijam aqui se eu estiver errado, mas o importante aqui dessa fala da Judith, e é por isso que eu trago elementos da ficção para a nossa discussão, é que exatamente por aceitar esse elemento ficcional,
o trabalho do romancista, do cronista, do artista em geral, não é um trabalho meramente de reprodução da realidade, mas de aprofundamento de elementos da realidade que nós não veríamos sem essa recriação de elementos ficcionais. Acho isso extremamente importante e é por isso que esse conto nos ajuda tanto a entender a imagem, inclusive a imagem contemporânea. De certa forma, o conto Espelho trata dessa questão, ver o que não se vê, deixar de ver o que sempre se vê. A ideia seria, a partir do espelho, tela plana, metáfora da literatura, metáfora do cinema, para discutir as complexas relações entre imagem e realidade, essência e aparência, verdade e ilusão. É exatamente isso que esse conto nos ajuda a entender. Relações entre linguagem e realidade, essência e aparência, verdade e ilusão. Até porque o espelho, essa superfície polida, plana, polida, que fisicamente tem a capacidade de refletir a realidade, nos coloca diante de certos dilemas. Eu realmente, diante do espelho, estou vendo uma reprodução do que está diante dele, ou não? Não sei se vocês se lembram nas aulas de física que os professores faziam aquele desenhinho, né, da imagem virtual que era formada no espelho. Ora, que imagem é essa? É exatamente disso que vai tratar esse conto, como a gente vai ver. E é assim que ele começa. O espelho, João Guimarães Rosa. Eu vou tomar a liberdade de começar, só vamos começar essa discussão, depois na próxima aula a gente encerra. Se quer seguir-me, narro-lhe. Não uma aventura, mas experiência, a que me induziram alternadamente séries de raciocínios e intuições. Tomou-me tempo, desânimos, esforços, dela me prezo, sem vangloriar-me. Surpreendo-me, porém, um tanto à parte de todos, penetrando o conhecimento que os outros ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho que tem ideia do que seja, na verdade, um espelho. Aqui a gente já começa a ver essa figura, que o narrador desse conto, que tipo de pessoa é. Veremos que ele é um homem extremamente irracional, né? Que, portanto, afeito aos fenômenos de natureza empírica, né? Demais, de certo, das noções de física com que se familiarizou, as leis da ótica. Reporto-me ao transcendente, tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos, ou a ausência deles. Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. É engraçado como ele já desde o início, ainda que ele tenha uma natureza empírica, racional, seja um homem que acredita nas coisas tais como elas são, ao mesmo tempo ele já vai dando uma conotação a elementos oriundos da realidade como os fatos, uma conotação um tanto misteriosa, né? Na verdade, ele está narrando esse conto depois do fenômeno que aconteceu com ele. Portanto, ele já está influenciado pelo fenômeno que vocês vão ver lendo o conto que aconteceu com ele diante do espelho, né? Mas logo no início, ele já diz que os próprios, inclusive os fatos, têm mistério, né? Tudo, aliás, é a ponta de um mistério, inclusive os fatos. Fixemo-nos no concreto. O espelho são muitos, captando-lhe as feições, todos refletem-lhe o rosto, e o Senhor cresce com aspecto próprio e praticamente imudado, né, que não muda, do qual lhe dão imagem fiel. Mas que espelho? Aos bons e maus, os que favorecem, os que detraem, né? Detrair é desvalorizar, né? E os que são apenas honestos, pois não. Eu só me lembrei aqui que apareceu uma palavra que não é neologismo, é uma palavra que realmente existe, mas eu me lembro de um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás, quando no curso de português, nas férias de julho, a professora mandou a gente ler Saguarana, o conto Saguarana de Guimarães Rosa, e anotar as palavras que a gente não conhecia, que eventualmente tivessem sido inventadas por ele. Foi uma experiência absolutamente fantástica, porque a gente teve que separar as palavras que já existiam das palavras que ele inventou, e percebemos, anotando essas palavras, esse universo
de criação vocabular dele absolutamente fantástica. E onde situar o nível e ponto dessa honestidade ou fidedignidade? Como é que o senhor, eu, os restantes próximos, somos no visível? Olha que pergunta maravilhosa, gente. Como é que nós somos no visível? O que é essa imagem que vocês estão tendo de mim, o que ela é? Ela é fruto do quê? De que clichês? De que prévio mundo interior vosso, meu? Afinal de contas, aquilo que a gente vê é feito de que matéria, de que natureza? Olha que maravilha num conto que parece bobo, idiota, sem nenhum significado. Olha a primeira pergunta de natureza profunda e metafísica que já nos é dada, nos é colocada. O Senhor dirá, as fotografias o comprovam. Respondo, que além de prevalecerem para as lentes das máquinas objeções análogas, seus resultados apoiam antes que desmentem a minha tese. Tanto revelam superporem-se aos dados iconográficos os índices do misterioso. Portanto, companheiras, a primeira observação desse conto que o narrador deixa clara para a gente é o seguinte: as coisas não são o que parecem ser. Cuidado ao fechar uma interpretação a partir do meramente visível. Tá? Eu vou encerrar por aqui essa nossa reposição, ainda que virtual, mas não menos real das aulas, com essa colocação. E acho que na aula que vem a gente pode terminar essa interpretação do Rosa e, se for o caso, já começar com o próximo item da nossa pauta, do nosso programa. Mas eu terminaria com essa fala. Cuidado, as coisas não são exatamente como elas parecem ser. E o narrador, ele coloca isso porque ele vai passar por uma experiência extremamente rica a esse respeito. Ele vai se colocar diante de um espelho, imaginando ver a imagem que ele sempre via de si mesmo, e ele vai ter uma surpresa. O que ele viu não era exatamente o que ele imaginava ver. Isso bota em xeque toda a dimensão, seja do real para ele, né, o que é o real, seja da imagem que ele faz dentro dele, a imagem inconsciente, seja o próprio processo de visibilidade. Como eu passei os últimos 4 ou 5 anos praticamente enxergando 10% do olho direito e pouco mais do olho esquerdo, é engraçado como eu vivia numa espécie de mundo eu vivia uma interpretação absolutamente pessoal do que era o mundo. E, portanto, para mim, essa realidade é muito presente. Eu não quero continuar com essa interpretação porque acho que esse nosso encontro é apenas para repor um pouco essas questões do início do curso, a gente não perder o contato, né? Eu acho que esse tipo de discussão que parece muito teórico é mais prático do que a gente imagina. Como vocês viram na foto, na produção de imagens, essas questões todas elas têm que ser levadas em conta, seja pelo profissional da imagem, né, que seremos muitos de nós, né, muitos de vocês que se formam, seja pelos analistas e intérpretes das imagens. Portanto, eu encerro essa nossa conversa ainda aqui à distância, agradecendo profundamente a atenção que vocês tiveram, pedindo desculpas pelo fato de eu não poder estar presente, mas como está dando tudo certo até agora e eu estou conseguindo trabalhar e enxergar melhor o que quer que seja a realidade, pelo menos no núcleo duro da realidade eu estou enxergando melhor, e eu espero, e eu quero deixar à disposição, por favor, né, mandem perguntas, questões, eu estou à disposição, e
pelo Face, pelo e-mail sml@uol.com.br. Eu peço que vocês terminem de ler o conto para a gente terminar de fazer uma análise, mas pelo menos essa introdução a gente já passou. E a gente pode ir para uma discussão para além disso. Muito obrigado. Bom início de setembro, o mês da primavera, e que o mês de setembro não seja mais leve. Até quinta-feira que vem. Um abração a todos.